Eu falo sempre para meus pacientes, eu falei assim, você sabe fazer uma parede? Eu sei. Que vai cimento, tijolo, não sei mais. Mas você sabe pôr ela de pé? Eu não sei. Se alguém me der tijolo e cimento, eu não consigo fazer uma parede. Então, por isso que a gente precisa dos profissionais adequados para isso. Está começando mais um episódio do nosso Clique Mix Talks. Meu nome é Karina Domingues e eu sou o CEO da agência Clique Mix. E hoje é um episódio que eu fiz especial para a gente falar sobre vendas, mas vendas para o lado da mulher. Eu convidei 3 especialistas da área da saúde para a gente conversar sobre alimentação, sobre bem-estar da mulher, sobre ansiedade também. Eu vou começar aqui apresentando a minha primeira convidada. O nome dela é Ana Paula Banhetti. Ela é psicóloga há mais de 10 anos, especialista em psicologia clínica na abordagem cognitiva comportamental pela Uniara, Centro Universitário de Araraquara, São Paulo, com foco em procedimentos interventivos nas diversas demandas psicopatológicas. Especialista em neuropsicologia pela Universidade de Cândido Mendes, Rio de Janeiro, com foco em estudar as funções cognitivas, memória, raciocínio, capacidade de julgamento, emoções e comportamentos. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Karina. Ok. A próxima convidada é a doutora Beatriz Santana. Ela é médica endocrinologista formada pelo Hospital do Servidor Público de São Paulo e mestre em Ciências, Medicina e Endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP. Atua na área há mais de 10 anos com ênfase em neuroendocrinologia, doenças metabólicas, distúrbios hormonais, saúde e bem-estar do homem e da mulher e da criança. Bia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Karina. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E a outra do ladinho dela ali é a Priscila Nunes. Ela é nutricionista com 21 anos de experiência clínica, 6 especializações com foco na nutrição funcional, nutrição esportiva funcional e terapia cognitivo-comportamental. Fundou a Nutrir Bem, uma clínica focada em descomplicar a ciência da nutrição, trazendo soluções simples e efetivas para que os resultados sejam sustentáveis através do equilíbrio da saúde física, mental e emocional. Pri, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, espero contribuir muito com vocês. O conteúdo hoje, pessoal, vai estar maravilhoso, porque eu escolhi essas mulheres a dedo. Elas são 3 pessoas da qual eu confio muito, elas me ajudam muito, me tratam também, e cada uma delas aqui tem uma historinha que durante o podcast eu vou contando para vocês, mas eu vou começar aqui o assunto com um tema aqui com a Ana, sobre a ansiedade. Eu vi um estudo, Ana, esses dias, em que fala que o transtorno de ansiedade tem aumentado mais em adultos, mas ele é mais prevalecente nas mulheres. Uhum. Tem alguma lógica que explica para isso ser mais nas mulheres do que nos homens? Olha, Karina, eu acredito que ao longo, desse podcast a gente vai poder entender melhor juntas isso, porque uma lógica que pode explicar é o estresse, né? Eu vou falar eu uso muito no consultório, eu falo que é até uma regrinha de exposição, né? Para o paciente compreender. Eu falo, nunca esqueça isso. Estresse e ansiedade também é bom, só que o excesso é que prejudica a nossa saúde. Então, se o estresse sobe muito, os estudos mostram para nós que, consequentemente, a ansiedade sobe muito também. E com isso, o que os estudos demonstram? Que a ansiedade em excesso, ela vai ocasionar alterações químicas no nosso organismo e nos jogar para as patologias. Então, eu falo, grava isso, a regrinha vai ser sempre essa. Por quê? Nós vamos observar que os profissionais de saúde, em geral, eles solicitam para os pacientes o controle do nível de estresse e da ansiedade. E aí um vem muito junto com o outro. Mas por quê? Porque, consequentemente, tudo isso vai jogar a pessoa para uma patologia, né? Então, por que a ansiedade o transtorno de ansiedade, né, tem aumentado muito? Porque o estresse tem aumentado muito. Então, isso explica um pouco para nós, né, o porquê desse aumento tão significativo. Aliás,
De acordo com a OMS, se eu não me engano, 90% da população no mundo sofre de ansiedade. E a cada 4 pessoas, isso no Brasil daí, uma sofre de transtorno de ansiedade. Então, é um número bem significativo. E as mulheres, né, estão no meio, desenvolvendo cada vez mais. Por que será? Será que a mulher não absorve tanto o estresse? Né? Como que a mulher tem absorvido a vida, o mundo, as coisas? Isso tem potencializado. Esses dias a gente estava até conversando sobre a multifunção que as mulheres têm, né? Eu vou trazer aqui para a Beatriz falar um pouco para a gente disso. Eu sempre falo isso, que o estresse gerado na mulher, principalmente na mulher adulta, converso muito isso com as minhas pacientes e justamente é o que a Ana falou. Hoje a mulher teve que se introduzir no mercado de trabalho de uma maneira que ela se posicionasse, né? Que ela não mostrasse fragilidade e também não usasse essa fragilidade a favor dela. Então, a gente quer se posicionar no mercado de trabalho porque a gente merece, né? Então, a gente se preocupa com o que a gente traz, então acho que a mulher traz um grau de exigência ainda, apesar da gente tanto desmistificar isso, eu acho que a gente tem isso culturalmente dentro da gente. Então, que a gente sempre está tentando provar o nosso valor de certa forma. Então, a mulher, para concorrer num cargo, para concorrer dentro do cargo de mãe de família, que eu falo, ela sempre está perguntando para ela mesma se ela está conseguindo fazer o melhor. E ela sempre está pensando que ela poderia fazer melhor ainda. Então, eu sempre falo isso para minhas pacientes. Por que as mulheres se aposentam 10 anos antes, né? Por que as mulheres se aposentam antes? Porque a mulher é multitarefa. Então, a mulher, ela trabalha, ela chega em casa, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa. Então, assim, a mulher, ela faz tripla jornada. E, atualmente, ela não era antes a responsável por prover o lar. Hoje, ela provê alguns lares, né? Algumas são provedoras, ou, na maioria dos casos, a gente divide essa responsabilidade, mas a gente não consegue dividir todas as outras responsabilidades, como cuidar dos nossos filhos, organizar as agendas, né? E eu acho que isso gera um transtorno de ansiedade maior, né? Não vamos chamar de transtorno, mas gera um grau de estresse, um grau de ansiedade maior nas mulheres. E a Priscila, né? Eu vou trazer aqui o assunto agora para a Priscila, né? A gente estava agora há pouco, a gente tomou um café ali para se enturmar aqui e começar a gravação, mas a Priscila é mãe, tem 2 filhos, é casada, tem a clínica. Fala para nós, Priscila, quais são esses desafios assim diários que tem que lidar com tudo? A gente estava inclusive até falando da agenda, né, que tem agora uma agenda pelo celular que lembra as coisas também para nós. Sim. Né? Antes era no papelzinho, né? Agora tá no digital, tá mais fácil, né? Eu acho que é essa questão da gente pensar nos pratinhos mesmo, né? Que a gente está sempre equilibrando pratinhos. E, como a Beatriz falou, o grau de exigência, acho que culturalmente, acho que a mulher, né, naturalmente também, não sei se é só cultura, mas às vezes biologicamente a gente tem esse grau de exigência. Eu acho que com a maturidade a gente tem que ir trabalhando isso, né? Alguns pratinhos vão quebrar e tá tudo bem, né? Se a gente quer ser muito bom numa coisa, inevitavelmente a gente não vai ser tão bom na outra, porque a gente tem um tempo limitado, são 24 horas pra gente se dedicar. Então, se eu me dedico à minha profissão, um dia que eu sou mais profissional, eu sou menos mãe. Um dia que eu sou mais mãe, eu sou menos profissional e tá tudo bem. Então, eu acho que é a gente entender isso, né? E priorizar realmente as coisas certas. Eu levanto, obviamente, a bandeira de priorizar a saúde, porque sem ela é a base, né? Na minha opinião. E isso que a Beatriz estava explicando, da mulher sair para o mercado de trabalho, essa questão provedora, foi exatamente na mesma época onde a nutrição começou a sair, né? Teve uma transição nutricional e os números aí de doenças crônicas aumentaram potencialmente, porque a alimentação ficou muito deixada de lado. As pessoas acreditam que para fazer uma boa alimentação elas precisam de um tempo grande. Eu não tenho esse tempo. E aí eu falo que uma das minhas funções é realmente descomplicar a vida. A gente consegue fazer jantar rápido, fácil, em 15, 20 minutos e saudável, né? Então eu acho que é tudo isso. A gente se dedica a muita coisa e muitas vezes não olha para a saúde, né? Como que a gente pode manter essa saúde, esse pratinho equilibrado também, né? E para fechar, eu acho bem interessante, a Ana falando do ponto de vista, e em algumas das minhas terapias ao longo da vida, eu ouvi de uma psicóloga que eu amei, assim, ela falou assim que existe o ideal e existe o real possível,
né? Então, assim, a gente fica tentando o ideal, mas espera lá, o que é real e possível ser feito agora? Ser feito hoje, né? Para conseguir reduzir um pouquinho esse estresse e ansiedade que a gente vive no dia a dia. Então, E eu vou contar para vocês ainda o caminho que eu fiz e por que eu conheço essas 3 mulheres aqui. Toda a minha vida, eu acho que eu contei isso já para a Pri, quando eu ia numa nutricionista, eu nunca fazia o cardápio que elas me davam. Eu nunca, desde os meus 17 anos, que eu me lembro da primeira que eu fui, que eu tenho talvez ali algumas situações minhas internas que eu não, minhas objeções, né? E quando eu fui até a Priscila, eu comecei primeiro indo numa outra nutricionista e não bateu muito o tete. E aí o que ela me passava lá, eu não fazia, me pedia para anotar todo santo dia, assim, a minha agenda é extremamente corrida, e me pedia para anotar até a água, que horas que eu tomava e tudo mais, e aquilo ali eu não conseguia fazer. E aí ela me indicou para ir numa endocrinologista, que foi a Beatriz na época, e aí a Beatriz me mandou para a Priscila por conta ali de uma situação minha, né? Mas para contar a história aqui para vocês, quando eu cheguei lá na Beatriz, na Priscila, ela falou para mim que eu cheguei já cheia de objeções, né? Uhum. Eu me lembro, pessoal, que ela me deu uma folha para que eu preenchesse tudo que eu comia durante a semana e tudo mais, né? Como que funcionava, como era a sua rotina alimentar, que era a minha né? rotina, né? E aí ela olhou aquilo ali, falou para mim já de cara. E a minha dor principal, né, que eu cheguei lá, era porque eu estava acima um pouquinho, assim, do peso que eu queria. Eu não estava acima do peso em si, né, pelo IMC e tudo mais, mas eu sempre fui magrela, sempre fui magrinha, e depois que o Jefferson e eu casamos, eu ganhei peso, assim, né, alguma coisa ali que deu um erro de rota ali, acabei ganhando peso, o Jefferson também. E aí eu tentei fazer dieta sozinha, o pessoal fala de glúten, de açúcar e tudo mais, tentei fazer sozinha ali, não dava certo. E aí essa nutricionista falou para mim, olha, vai numa endócrina, vai fazer uma investigação e tudo mais. E aí depois eu vou chegar na Beatriz para contar a história com ela. Mas quando foi na Pri, ela pegou e falou para mim, Karina, primeira coisa, você precisa cortar glúten e açúcar. Mas se eu cortar o glúten e o açúcar da sua dieta, você não vai comer quase nada. A gente vai inserir algumas coisas para que você tenha mais opções ali, para que depois a gente comece a fazer o trabalho, né? E eu costumo falar assim que todo mundo é vendedor, né? O podcast aqui, o objetivo dele é muito ensinar sobre vendas, e para mim vendas é tudo. Não é só o fato de você vender um produto, vender um serviço, mas é o fato de você também estar se vendendo. Você está se vendendo a tua imagem, você está se vendendo o seu posicionamento, você está vendendo aquilo que você fala também e aquilo que você faz. Mas todas elas aqui são boas vendedoras, apesar delas não serem em si vendedoras de fato, mas elas são boas porque elas venderam para mim. Mas a Priscila, ela conseguiu quebrar uma forte objeção minha. E aí, quando se não me engano, foi na segunda, que era semanal, lá no início, a segunda ou acho que foi a terceira, que na segunda você me deu o cardápio. Quando deu na terceira vez, na terceira consulta, eu me lembro de ter, durante a semana ali, enquanto eu estava comendo e estava dando um pouquinho de efeito, né? Eu estava perdendo ali 500 gramas por semana. Eu ficava revoltada, porque o Jefferson também estava no processo, e ele perdia 2 quilos em uma semana. É algo assim que eu falo que é muito injusto com a gente. Mas eu virei uma hora para a Priscila e eu falei, Pri, eu já entendi agora. Eu não estou fazendo dieta. É a vida toda assim. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que é um processo nessa questão de alimentar, porque você ali comigo tratou não só a questão minha do peso, mas você trouxe essa questão um pouco da ansiedade, do comer, né? O comer muito doce, algumas situações ali, né? E isso eu acho que é algo muito comum. Não sou só eu que sou assim, né, Sim. Pri? Exatamente. Hoje é muito mais comum, né, do que antes. A gente vê a dependência. Eu falo que você gostar de um alimento não é problema, você precisar dele é um problema, né? Então, acho que esse sentimento é complexo. E hoje as pessoas buscam, muitas vezes, um dia a dia tão corrido, tão estressante, que o único prazer que ela tem no dia a dia é comer.
Então, aí chega para mim, eu tenho que mexer com esse prazer, né? Igual, especificamente o seu caso de tirar o açúcar e o glúten, porque você já veio com o encaminhamento da Beatriz, até com uma cartinha, né? Ah, ela tinha escrito isso, não, então? Ela não pediu pra tirar, mas ela colocou... Eu escrevi disfarçado. E a dieta, exatamente. Quando a gente fala de uma dieta anti-inflamatória, e uma coisa que eu lembro que você não complementou, eu falei, além de tirar o que você come, eu tenho que colocar coisas que você não come, né? Então, a comida de verdade, fruta, verdura e legume, não fazia parte da sua rotina. E eu sempre falo isso. Então, em vez de a gente pensar em tirar, a gente tem que pensar em colocar. Porque a partir do momento que a gente amplia o nosso leque, né, de opções gostosas ali e importantes para o dia a dia, automaticamente fica mais fácil a gente abrir mão. E isso tudo tem uma explicação biológica, né? E, na verdade... A nutrição, né, equilibra. Como a Ana estava falando, a gente tem essa ansiedade, o estresse, ela tem toda uma questão hormonal. E os hormônios são feitos de quê? De nutrientes. Então, não adianta a gente dar murro em ponto de faca. Eu vou fazer uma terapia isoladamente sem mudar o meu estilo de vida. Né? Então, assim, eu não vou ter nutriente para aumentar a produção de serotonina se eu não estiver comendo adequadamente. Então, aí a gente trabalha, mas eu acho que esse é o ponto. Em vez de a gente chegar tirando, porque a nutrição, as pessoas muitas vezes têm né, essa barreira comigo, né, enquanto nutricionista, de achar que ela vai tirar isso, ela vai tirar aquilo, e aí eu não vou comer nada. Eu falo, não, a gente tem que priorizar o prazer acima de tudo, né? Então, eu acho que a gente não pode tirar isso, é tudo uma questão de equilíbrio, né? Como a Ana falou, que ansiedade e estresse tem a função, elas são boas, depende só da quantidade, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. Na alimentação também, não existe uma coisa isoladamente que vai te adoecer e nada isoladamente que vai te trazer uma saúde de volta. É equilíbrio, né? Então, a gente busca por esse caminho. E eu acredito, Karina, que essa é a ideia, tentar encontrar um pouco desse equilíbrio, né? Porque... ninguém vai dizer aqui, olha, mulher, para de trabalhar, né? Mulher, não tenha filhos. Mulher, não faça isso. Não é essa a ideia, mas é encontrar um equilíbrio no meio de tudo isso. Quando a Pri falou, eu opto pela saúde, né? A Pri falou, eu prefiro escolher pela saúde. Então, vamos ver uma maneira de equilibrar isso. Quando os pacientes chegam para mim e falam, ai, Ana do céu, eu tenho 1 milhão de coisas e... eu não dou conta de nada, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Eu falo, opa, pera lá. Realidade, que é o que a Pri falou. Então, vamos pensar de uma maneira realista, né? 1 milhão de coisas, eu não sei quem já deu conta. Eu falo para os meus pacientes, eu nunca consegui. Então, de uma maneira realista, ninguém dá conta de 1 milhão de coisas. Então, vamos trazer isso para a realidade. Aí eu uso a listinha, né? Anota aqui tudo que é importante, porque eu não estou querendo excluir alguma coisa da sua vida que você considere importante. Então, anota tudo que é importante. Só que depois a gente vai puxar para uma outra listinha aqui o que é prioridade. E nós vamos fazer uma escala dessa prioridade. O que você precisa fazer primeiro, depois. E detalhe, para quem também você pode delegar algumas coisas. Pode não ser das prioridades, mas daquilo que seja importante, e aí as coisas vão se organizando. Então, a ideia não é retirar, né, a mulher do que ela conquistou também, né, do trabalho, né, da maternidade, nada disso, mas é buscar um equilíbrio no meio de tudo isso, né? Porque a mulher é incrível, então a gente precisa usar tudo que a gente tem, mas em equilíbrio a gente vai conseguir ser mais feliz, né, e ficar mais satisfeita. Eu falo muito para as minhas pacientes, vocês usaram o ideal e o real, eu faço mais um bate-pronto. Antes feito do que perfeito, né? Então, assim, a gente tem que ter metas na vida. Mas eu sempre falo assim, se o teu objetivo é virar um maratonista, sendo que você nunca correu, você nunca vai chegar lá. Tudo é feito de etapas. Então, assim, é muito o que eu falo para a Priscila. Aqui a gente, justamente o que a Ana falou, a gente não quer tirar a pessoa do mercado de trabalho. A gente não quer limitar a vida da pessoa. Pelo contrário, a gente quer facilitar a vida da pessoa. Só que nós três aqui trabalhamos numa área onde você não visualiza aquilo no primeiro momento. Então, eu falo assim, que um comportamento, uma comida,
algo diferente disso, que te dá um prazer imediato, é muito fácil, mais fácil de vender. Minhas amigas dermatos que me perdoem, mas é muito mais fácil vender um Botox do que vender saúde, porque o resultado você tem de imediato. E eu falo assim, para você começar a trazer prazer, sentir prazer com aquilo que você está fazendo dentro de um trabalho endocrinológico que é multiprofissional, não consigo nada sozinho. Eu falo sempre que é um tripé, e tripé não para em pé sem um dos pés. Até eu convencer a pessoa de que ela precisa mudar, indicar os profissionais dos quais eu confio e que vão fazer com que aquela pessoa acredite, é um processo muito longo. Então, assim, aquilo não te traz um prazer imediato. Então, é muito difícil você vender, né, esse produto saúde, porque a saúde é algo que você tem que buscar. Então, assim, as pessoas muitas vezes colocam empecilho nas coisas dizendo assim, eu não tenho tempo de ir na academia 5 vezes na semana. Eu falei, mas se você, ao invés de mexer no celular 1 hora no seu domingo, levantar e dar uma volta em volta da sua casa, eu já estou satisfeita para a gente começar. E a Beatriz, pessoal, eu vou falar para vocês o que ela fez comigo e com o patrão há um tempo atrás. Para quem, né, me segue lá, sabe do amor que o Jefferson e eu temos por pizza. Nós amamos. Inclusive, a gente tem um forno de pizza a lenha aqui, né, que algumas vezes a gente faz. E aí eu me lembro de um dia, né, nas primeiras consultas ali com ela, a gente ter comentado sobre isso e tal. E tem semanas em que a gente comia, às vezes, pizza 2, 3 vezes na semana. E a gente ali lutando, o Jefferson e eu, com todos os argumentos que nós podíamos para convencer ela de que a gente poderia comer pizza, né? Mais de uma vez por semana. E aí chegou uma hora que eu achei que a gente estava conseguindo ganhar, estava conseguindo convencer, porque para mim, na época, né, quando a gente começou, né, e até você, a gente tinha uma alimentação, né, na minha cabeça, nós tínhamos uma alimentação ali equilibrada, a gente tinha ganho um certo peso, mas para mim era só ajustar algum botãozinho e poderíamos voltar a nossa vida normal, até que eu fui entendendo de fato que, né, por várias coisas, não só a minha questão do peso, mas por questão também funcional, por questão de mais bem-estar, que eu precisei readequar muita coisa, inserir muita coisa na minha alimentação ali para que eu me sentisse melhor também. Mas eu me lembro do dia em que a gente estava ali argumentando, quando eu falei, a gente conseguiu ganhar, porque nós não somos de comer lanche, nós amamos pizza e churrasco, pizza em primeiro lugar, churrasco vem depois. E aí, quando a gente conseguiu, eu falei, então pode, Beatriz, pizza 2 vezes na semana. Ela regalou os olhos verdes dela e ela é muito expressiva. Ela, não, não pode. E ela nos deu a triste notícia, saí de lá muito triste. Aí eu comi uma pizza à noite, porque para me consolar ali, porque é maravilhoso, né? Mas uma vez por semana pode, Beatriz? Uma vez por semana pode, e não sou eu que estou dizendo isso. Isso eu aprendi com a Priscila. Ah, é? Eu era muito mais rigorosa quanto a isso. Antes não podia, né? Antes não podia. Porque o que eu falo, né? Se a gente fala que não pode, o paciente já vai fazer. Se você der brecha para ele, ele vai fazer de uma maneira totalmente descontrolada. E com a maturidade que a gente vai ganhando na vida, no consultório, né, trocando experiências, e essa experiência eu troquei com a Priscila sem ela saber, eu sendo paciente da Priscila num programa de anti-inflamatório dela, isso, eu acho que desinflame, fiz, né? Desinflame, ela colocou uma coisa que me despertou um sentimento, uma refeição de merecimento. As coisas na vida têm que ser... O que a gente ganha e dá valor, a gente mereceu, a gente trabalhou por aquilo. E por que não ter aquele momento de prazer? Então, antes, na maturidade que eu tinha, eu achava que em alguns momentos era mais fácil dizer para o paciente não fazer, porque eu já sabia que ele ia fazer fora daquele conselho. Então, se eu disser para você assim, come pizza 3 vezes na semana, você vai comer pizza todo dia. Porque se é uma coisa que você gosta, né? Não é que a gente quer tirar, mas realmente a gente tem que merecer aquilo, né? E a gente tem que ter aquela consciência do que a gente precisa. Então, eu falo assim sempre, que
é muito difícil vender saúde para quem está saudável. Porque a gente tem ideia de que a gente precisa só de saúde quando nós já estamos doentes. Então, você trabalhar com a pessoa que ela já está obesa é até mais fácil do que você convencer uma pessoa que não está obesa. Então, quando vocês me procuraram, como que uma pessoa que está 2 quilos acima não pode comer pizza? Você é uma mercenária, né? Que isso, essa mulher está maluca. Mas o comer pizza, por exemplo, no caso de uma paciente que foi para a Priscila, tem dentro da pizza tudo que é mais inflamatório. Então, não é que a gente tem objeção àquele alimento, mas a gente está pensando naquele comportamento. Primeira coisa, quando você depende de alguma coisa, já não está muito certo. Quando você usa um alimento, eu vejo muito isso atualmente, que não é um alimento, na bebida alcoólica. Então, as pessoas não querem tratar a ansiedade, elas não querem ir ao psicólogo, elas não querem ir na nutricionista, elas não querem ir no endócrino, no psiquiatra, porque, infelizmente, a gente acha que a gente sabe o que a gente está fazendo. E eu tenho essa frase um pouco impactante. Eu falo para os meus pacientes, se a gente soubesse, nós não estávamos aqui. Então, assim, eu não sei fazer dieta para mim. Eu tenho que procurar a Priscila, né? Eu acho que esse é o elo de nós 4 aqui, na verdade. E é interessante, porque eu acho que a gente precisa trazer a realidade e nos conectarmos. Então, ela é a nutricionista de confiança, por quê? Porque eu já fiz alguma coisa com ela que deu certo. A Ana, eu sou o paciente da Ana. Então, essa troca é importante para a gente sempre encontrar o sentido. Porque a gente fala, eu escuto muito isso, infelizmente, da nutrição. Eu não vou lá. Eu vou ouvir a mesma coisa e eu já sei o que ela faz. Eu falo sempre para meus pacientes, eu falei assim, você sabe fazer uma parede? Eu sei. Que vai cimento, tijolo, não sei mais. Mas você sabe pôr ela de pé? Eu não sei. Se alguém me der tijolo e cimento, eu não consigo fazer uma parede. Então, por isso que a gente precisa dos profissionais adequados para isso. Eu tenho pacientes, eu tenho a minha psicóloga também e tenho pacientes... Então, terapeuta faz terapia. Com certeza. E tenho pacientes também da psicologia e a Beatriz falou sobre, né, você procurar os profissionais, né? Então, é muito legal quando você, enquanto profissional... Você procura um profissional e se coloca como paciente, porque para nós, né, dessa área da saúde, a gente acaba estudando também, abrangendo um pouco, né, da saúde em outras áreas também, mas não é por isso que você sabe tudo. Então, você tem que saber que precisa de uma endocrinologista, você vai e se coloca como paciente. Eu, enquanto psicóloga, preciso de uma psicóloga, eu tenho que ir e me colocar como paciente de uma nutricionista, né? Não é porque nós temos o hábito de estudar, né, de aprender, que a gente vai procurar tudo isso sozinho, né, e fazer tudo sozinho. Sim. O que eu ouço muito no consultório também é assim, Ana, eu tentei sozinha até onde eu pude, né? E é assim que a gente faz. E eu quero pegar um gancho no que a Beatriz falou. É difícil vender saúde para quem tem saúde. Porque eu acredito que esse tem sido o nosso desafio. Aquela regrinha que eu passei no início, e creio que a gente vai bater bastante em cima dela, porque essa é a ideia, é não esperar chegar aqui, mas assim... Enquanto você ainda está aqui, vamos fazer alguma coisa, vamos produzir saúde enquanto ainda se tem saúde, né? Então, de acordo com aquela regrinha, à medida que o nível de estresse sobe demais, excede também o nível de ansiedade, produz alteração química e derruba para a patologia. Então, esse é o nosso desafio, produzir saúde, inclusive para quem ainda tem saúde, porque subentende-se que o que eu fizer nos próximos 5 anos reflita na minha vida nos outros 5. Então, é isso que nós, profissionais da saúde, estamos tentando fazer. Eu posso até dar um exemplo meu de consultório, né? Na minha prática clínica, até eu acredito que ainda uns 3 anos atrás, os pacientes chegavam muito já aqui, ó, no último estágio. O nível de estresse já estava lá em cima,
Consequentemente, o nível de ansiedade já tinha explodido, alteração química no último e começo da patologia. Um dia me perguntaram assim, é um paciente que eu precisei encaminhar para o psiquiatra. Todos os seus pacientes vão ao psiquiatra? Eu falei, olha, uma boa parte, mas eu vou te explicar por quê. Aí eu fiz essa cadeiazinha, porque aconteceu com eles o mesmo que aconteceu com você. Estresse excessivo, ansiedade excessiva, alterou quimicamente e caiu para cá. E hoje eu preciso desse profissional para me auxiliar. E, consequentemente, o que eu percebo? Que daí bate nesse profissional que manda para endócrino, que manda para nutricionista, e a gente precisa fazer uma rede, porque daí é tudo que a pessoa já está precisando, né? Então, até uns 3 anos atrás, parecia que era a única realidade. Só estavam procurando no último do último limite. Hoje isso tem mudado um pouco. Eu vejo as pessoas ainda com saúde procurando uma terapia. Eu vejo pessoas ainda com saúde vindo de encaminhamento, né, da endocrinologista, da nutricionista, do próprio psiquiatra, ainda com saúde, né? Então isso é muito bom. Acredito que, em geral, os profissionais da área da saúde, eles estão batalhando por isso. Pessoas, né? Vamos produzir mais saúde enquanto se tem saúde. Então, isso é muito bom. E como que a pessoa pode, Ana, saber assim, que ela precisa da terapia sem chegar nesse extremo? Porque a terapia, Karina, ela é, antes de mais nada, né, ela é autoconhecimento. Então, vamos partir do princípio assim, que se autoconhecer melhor faz bem para qualquer pessoa, né? Então, ainda que a pessoa entenda assim, é muito difícil, né? Nunca ter nada para tratar numa terapia, nenhuma demanda, é muito difícil. Mas ainda que uma pessoa pensasse assim, minha vida é boa, eu lido bem com estresse, com ansiedade, eu tenho uma vida tranquila, mas ainda assim, passar por um processo de autoconhecimento é interessante. Então, não é preciso esperar ter uma demanda em si. A pessoa pode procurar, mesmo antes que ela tenha alguma demanda, que ela esteja sofrendo por alguma coisa, né? Então, é o que estava acontecendo antes, né? As pessoas iam já num momento de sofrimento. De dor, no sentido de eu não consigo mais lidar com isso. Porque, ansiedade, ela também é saudável, igual nós falamos aqui no começo, né? O estresse, a ansiedade, isso tudo gera alertas para nós, para a vida, né? Hoje nós saímos, né? Eu saí da minha cidade, vim para cá. É um estresse saudável, de uma coisa boa. Opa, vou levantar amanhã cedo, vou lá para Apucarana, né? Então, a ansiedade, ela tem todo esse lado bom. O estresse também tem todo esse lado bom. O que nós estamos batendo é quando isso excede, que vai fazer com que a gente adoeça, né? Então, essa é a ideia, né? A gente poder procurar antes que as coisas fiquem piores, né? E eu vou esperar ter um sinal? Não necessariamente, não preciso ter uma demanda, né? Tanto que, assim, quando se fala em transtorno de ansiedade, eu gosto muito até de usar a palavra, transtorno, né? O que é transtorno? É uma coisa que transtorna a vida da pessoa, né? Então, quando parte para um transtorno de ansiedade, é porque já não está legal, já não está bem. Aquilo está transtornando a minha vida. Então, é nesse ponto que as pessoas procuravam antes, quando já estavam, assim, transtornadas, né? Então, a ansiedade, ela vai ser boa também. A própria questão de perceber, né, as etapas que o estresse vai subindo, que vai desencadeando mais ansiedade. Nós temos, sim, que são os episódios de alerta, começa a dar taquicardia, aí a gente resiste àquilo, isso vai aumentando e derruba a gente para uma fase de exaustão, que daí é quando a doença já está aparecendo. Então, assim, tem sinais? Tem sinais, né? Mas eu acredito que a gente pode tentar fazer isso antes. Vai para um processo de autoconhecimento.
Vai procurar um endócrino, uma nutricionista para aprender sobre a alimentação, para ver como os hormônios estão, né, como as vitaminas estão. Então, isso é produzir saúde. Então, vai dar para perceber sinais? Vai dar para perceber sinais. Mas quando a gente já percebe o sinal, né, a gente já ultrapassou ali, provavelmente, um pouquinho do nosso limite, né? É isso. E eu acho que tem tudo a ver com uma situação que a Beatriz falou, que a Priscila tem, um programa Desinflame, né? A gente, assim, eu vou perguntar uma coisa para você, Pri. A gente não ouvia falar antes, assim, minha avó, minha mãe, desse negócio de glúten, de açúcar. Por que tá tão, tão relevante, assim, esse tema de cortar o glúten, o açúcar? O que mudou daquela época para cá? Porque quando eu comecei o processo lá da reeducação alimentar, que não foi dieta, eu lembro de um dia minha mãe, eu falado para minha mãe, né? Ela às vezes me ajuda aqui, cozinha para mim. E aí eu falei para ela que tal e tal coisa eu tinha que cortar, tinha que colocar outras coisas, tudo mais, não podia comer isso e aquilo. Ela falou, que bobeira isso daí, eu nunca precisei fazer isso. E aí eu falei para ela, olha, mãe, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você tinha 15 anos, você comia o que eu comi com 15 anos? Aí ela disse, minha mãe é de sítio, tudo. Ela falou, não, eu não sabia nem o que era uma pizza com 15 anos. Perfeito. E aí eu consegui quebrar a objeção dela ali, assim, bonitinho. Eu tinha que ter filmado para te mostrar. Mas assim, por que tá tão comum assim hoje essa questão do açúcar e do glúten? Não é só açúcar e glúten, na verdade, né? Eu sempre falo uma coisa, a Beatriz comentou que as pessoas, eu sei o que fazer, principalmente com nutrição. Eu acho que a minha área é a que as pessoas mais acham que sabem, porque a gente come desde a vida intrauterina, a gente se alimenta, né? A gente nasce, já mama, come e tal. Então, o fato de eu fazer isso há muito tempo, eu acredito que eu sei. Aí junta essa coisa da mídia, né, de pessoas falando sobre isso, e aí as pessoas vão pegando, né, juntando um monte de retalho e fazendo aquela colcha de retalhos. Então, eu acho que... E aí, quando falam isso pra mim, eu já sei o que fazer. Eu falo, olha, que bom, porque nem eu sei. Porque eu estudo há 21 anos... E cada dia que eu estudo, eu vejo o quanto eu preciso melhorar, estudar mais, enfim. E também que a coisa é muito individualizada, né? Eu falo da individualidade bioquímica, que a gente precisa... Então, assim, você pode não fazer tão bem o glúten, o outro não tem tanto problema. Então, a gente precisa olhar para isso. O que cada um precisa de individual. E isso a gente não sabe, né? Essa semana eu atendi uma cliente que ela come... Eu falei para ela, que arroz e feijão. Mas eu vou voltar a comer arroz e feijão? Eu falei, como voltar? Porque eu como só carne e salada. E tá super inflamada, com lipedema e agora com uma leucemia e comendo proteína animal em excesso. E aí eu falei para ela, mas ela começou a se abanar. Mas assim, eu sempre acreditei que a melhor opção era uma proteína, enfim. Então, para você ver que são informações que elas vão pegando, mas que não cabe a ela neste momento, né? Então, respondendo o que você fala, as pessoas acham que a nutricionista está ali para cortar tudo que ela gosta. E eu sempre falo para a maioria das pessoas que me procuram, a maior parte das pessoas, o problema não está no que ela está comendo. Está no que ela deixa de comer no dia a dia. Então, voltando à sua mãe com 15 anos, ela comia o que tinha que ser comido. As pessoas antigamente tinham uma base alimentar de comida de verdade. Então, elas comiam o que a terra produz, o que os animais, a natureza, né? Eu falo que Deus é perfeito. Nada que vem da natureza é ruim. Nada. A gente precisa de equilíbrio, mas tudo que vem da natureza, a gente deve, né, colocar no nosso dia a dia. E aí você estava falando, então as pessoas deixaram de comer nutrientes, né, deixaram de ter esse suporte que vai alterar toda a química, inclusive a química cerebral. A gente deixa de comer várias vitaminas, minerais, aminoácidos, enfim, e coloca no lugar disso um monte de química, aditivo químico, produto industrializado, alimento vazio. Açúcar é um nutriente vazio, né? E aí você me perguntando do glúten especificamente, que como foi o seu caso, é uma coisa, né? A gente vê que hoje o glúten, de todos os alimentos que mudaram, né, ao longo da vida com a evolução da agricultura, o glúten foi o que mais teve mudança. Então, hoje o glúten tem 20 vezes mais o trigo, né? O trigo foi o alimento que mais mudou. O trigo tem 20 vezes mais glúten do que antigamente. Por quê? Porque o glúten, né? O que é o glúten? É uma proteína que tem no trigo
E é a proteína que, em contato com a água, forma aquela massa elástica. Acho que todo mundo aqui já fez cola de trigo, né? Já misturar e virar aquela colinha. Então, aquilo é o glúten, aquela massa. E o glúten, ela é feita na panificação, ele é maravilhoso, porque ele forma esse elástico e o fermento, né, coloca essa massa para crescer e fica tudo fofo, maravilhoso. Então, quando a panificação descobriu isso, eles começaram a pedir trigos melhores. E o que é o trigo melhor para panificação? Com mais glúten. Então, veio essa modificação. E o glúten, ele é uma substância que produz no nosso intestino uma substância que agride a mucosa do intestino. Então, eu falo assim, a gente tem várias células no intestino, né? Milhões de células no intestino, e elas são grudadinhas. E eu falo que ela é tipo o dedinho mesmo, né? A gente tem as vilosidades e elas são juntas. O glúten faz o quê? Aqui é uma cola natural que o corpo tem. O glúten tira essa cola e as células começam a ter espaço. Então, você pensa no nosso intestino como uma peneira. É aquele órgão que seleciona o que entra para a corrente sanguínea e o que vai ficar para fora e vai embora nas fezes. Se a gente abre essa peneira, se a gente quebra, né, essa colinha, começa a entrar qualquer coisa. E aí aumenta o processo inflamatório. Então, por isso que a gente fala, o glúten é inflamatório. Ele inflama primeiro o intestino, tirando essa colinha e separando as células, né, danificando essas células. E depois ela permite a entrada de proteínas mal digeridas, de bactérias, né, de toxinas que o nosso intestino produz. E, enfim, né? E como o intestino, ele tem ligação direta com o cérebro, né? Inclusive, ele é chamado de segundo cérebro por ter um sistema nervoso próprio. Então, ele tem comunicação direta. Então, se a gente inflama o intestino, automaticamente a gente sente alterações cerebrais, né? No comportamento, hiperatividade, ansiedade, enfim. Então, a gente poderia ficar aqui, né, o dia falando. Horas. Eu até queria A equipe ali hoje na gravação, pessoal, tá indo no ar dia 8 de março, mas a gente tá num sábado aqui gravando. A equipe não tem compromisso. Então, vamos embora. Então, eu gostaria de pegar esse gancho da Priscila, que eu acho que é muito importante. Você procurar alguém que vai te transformar em doente. Então, assim, a gente tem que peneirar também as informações, porque os pacientes chegam para mim googolizados, eu digo, né? Então, vocês assim, devem adorar, né? Então, assim, o que você fala? Que o professor de Harvard falou que não pode comer glúten. Daí eu falei, mas, meu Deus, meio mundo dá aula em Harvard. Porque, assim, você abre o YouTube, cada dia tem um professor novo de Harvard lá. Então, assim, o que a gente tem que entender nesse contexto é que existe doença celíaca. Isso é uma doença. Essa pessoa, ela fica doente. Um grau de inflamação tão extrema que causa doença. Diferente da gente querer desinflamar alguém em algum momento. Ah, então glúten faz mal para todo mundo tem que cortar tudo? Não é isso que a gente quer vender. Tá? É o que a Priscila Inclusive, falou. são os meus alimentos preferidos. Né? E eu falo que eu sou feliz porque eu como carboidrato. E o glúten faz parte dos carboidratos que eu consumo. Existem vários glútens diferentes, exatamente como a Priscila falou, né? E existe o método de dieta melhor, né? Que é a dieta DASH, que é a dieta mediterrânea, ela é plant-based. O que é isso? Ela vem da terra. Então, é justamente porque que nossos pais já não, né? Porque a gente já é de uma geração onde a gente se urbanizou mais. Mas os nossos avós, nossos bisavós eram mais saudáveis, porque eles não viviam processado e ultraprocessado. Eles não tinham essa ideia. Então, às vezes, essa é a questão. Então, eu sempre falo para os pacientes, não, doutor, eu cortei o glúten e agora eu coloquei o whey. Não, tipo assim, posso substituir uma refeição por whey? Não. Você tem que saber aquilo que você come. Então, o whey é um ultraprocessado. Excelente, excelente. Mas a gente quer que você coma bem, que você se alimente bem. Justamente o intestino é nosso segundo cérebro. Ele vai ter ação direta, né? A comida, ela abraça. A comida traz todas as emoções dentro da gente. A comida conforta. A comida traz memórias. Então, quando você come, por exemplo, um doce que a sua avó fazia, aquilo te traz uma memória afetiva. Aquilo te faz liberar serotonina, dopamina, endorfina. Isso é bom, como diz a Ana. Então, eu não estou cortando a pizza de ninguém, porque a pizza deve ter uma memória afetiva. A pizza une o casal que tem o forno a lenha. Eu não estou querendo que... Senão, ninguém pode socializar. A gente só tem que ter
equilíbrio, que é o que a Priscila falou. É uma coisa muito importante. Então, assim, eu gostaria, quando a gente passa essa mensagem sobre alimento anti-inflamatório, tirando açúcar, porque açúcar realmente eu tenho pavor de açúcar. Eu acho que é a coisa que é mais sem nutriente e mais sem sentido, né? Assim, foi acabando um produto que é bom, que é gostoso, né? Mas que ele não tem a menor necessidade de estar na nossa alimentação. Ele não agrega nada, ele traz uma caloria vazia, uma falsa sensação de que a pessoa está se alimentando porque ele traz uma energia. Mas, assim, tirando o açúcar, que eu sou mais resistente, eu acho que a gente tem que cuidar com a informação. Não é para todo mundo parar de comer glúten, não é para todo mundo parar de comer carne vermelha, né? Claro, existem linhas e linhas. Eu digo assim, eu tenho muito paciente vegano obeso, eu tenho muito paciente vegetariano obeso. Não, como assim? Eu virei vegana para ser saudável. Eu falo, não, veganismo é uma filosofia de vida. Não é uma forma de se alimentar. Então, as pessoas confundem muito as informações. Então, a gente tem que ter critério também na nossa peneira cerebral, da informação que vem. E assim, quando você olha no Google, quando você olha alguma coisa, você absorve aquilo que você quer. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, se você jogar no Google, vamos dar um exemplo, nódulo, né? Ele pode virar uma coisa muito tranquila ou ele pode virar imediatamente uma coisa muito grave. Só que você vai levando a isso, porque você vai nódulo, maligno, câncer. Se você levar para o lado que você quer, o Google te leva. Nódulo, tranquilo, procure um especialista, não se preocupe. Então, assim, a gente precisa dos profissionais para isso, porque a gente não sabe disso. Você sabia disso, por exemplo? Não quando sabia. você fala, né? Por que o glúten, né? Então pode, entendeu? Então, só que a gente não sabe disso. Eu pensava que tinha né? que, de fato, não queria, Tirar. mas eu pensava que... Então, eu acho que filtrar a informação é muito importante. Hoje, a medicina, a saúde, igual a gente está falando, como a Ana enfatizou muito, é preventiva. Então, eu falo assim, eu não espero meus pacientes ficarem doentes para eles irem na Priscila. Eles já me trazem sinais de alerta sobre aquilo. É o que a Ana falou. A gente não precisa ir no psicólogo, no psiquiatra, a hora que o seu organismo já está manifestando coisas físicas. Então, assim, ataque cardíaco, não levantar da cama, você se tornar improdutivo, você ter uma sensação muito ruim. A gente tem sinais antes, principalmente quando a gente fala de dieta, inflamação, saúde cerebral, ansiedade. Então, a gente não precisa ficar doente. A gente pode ter sinais antes. Eu falo, o que acontece? Você tem uma pneumonia, você teve Covid, você vai lá, você faz o teste na primeira temperatura que você botar na testa. Por quê? Porque aquilo tem uma informação palpável. Você tossiu, é muito fácil você procurar alguém. Eu falo, se eu tivesse que tratar pressão alta, seria muito mais fácil. Nunca ninguém me perguntou o que vai dentro de um antihipertensivo, mas todo mundo me pergunta se eu vou fazer mal com o remédio que eu estou dando, né? Porque o endocrinologista, ele é estigmatizado e a pessoa, às vezes, que quer procurar saúde, porque tem aquela ideia que a gente pode fazer tudo sozinha, ela também é estigmatizada quando ela procura o profissional. Essa é uma frase que eu escuto com muita frequência. Mas o que você está me dando não vai me fazer mal? Eu falo, olha, não é minha intenção, né? Então, a gente não estuda para isso. Mas, como as coisas que a gente trabalha, como eu disse, dão resultado a longo prazo e não são palpáveis, então, a ansiedade e a depressão, elas são neurofisiológicas. Então, existem neurônios, sinapses, que são os canaizinhos que acontecem, os choquinhos que acontecem entre um neurônio e outro, que estão sofrendo. Os dedinhos, que são os dendritos do intestino, eles estão ficando careca. Eu já falo que é igual pneu de carro. Exatamente. Vai desgastando e vai ficando carequinha. Só que isso a gente não vê. Então, a gente tem que esperar muitas vezes ficar doente para daí a gente perceber a necessidade de cuidar de alguma coisa. Por isso que antes de virar mesmo um transtorno, né, Beatriz, de ansiedade, cair para uma depressão, procurar, né, produzir saúde, começar a trabalhar essa ideia de produzir saúde para si mesmo. Então, como que eu posso fazer isso, né? É procurando
um profissional, a questão da alimentação, né? Que a ideia, como a Pri falou, não é proibir, não é proibição, né? Até mesmo porque você pega um paciente que ele tem problema com restrição, ele chegar no consultório de uma nutricionista, ela falar, você não pode comer isso, ou lá na endócrino, já ativa um gatilho e não volta nunca mais, né? Mas, então, procurar esses profissionais para aprender. Eu não vou falar quantos anos eu tenho, mas eu fui a primeira vez a nutricionista aos 36 anos de idade. E embora eu cresci aprendendo a comer comida, então eu considero assim, nossa, eu tive um excelente aprendizado. A minha mãe não dava açúcar para nós, nada era adoçado com açúcar. Até o Nescau, né, o achocolatado, Não era Nescau, né? Era o do padre. Nem sei por que veio Nescau. A minha cabeça era um achocolatado. E ela dizia, não coloca açúcar porque já tem doce. Ela falava assim, já tem doce. Então, a gente cresceu, assim, nesse ritmo. Comendo comida mesmo. Eu sou aquela pessoa que gosto de sentar. Bom, vocês viram ali no café da manhã, A gente teve né? um café, pessoal. Foi 1 hora lá de podcast lá no café. Exatamente. Então, eu gosto de sentar à mesa, tomar o café, comer o queijo, comer isso, comer aquilo, né? Então, quando eu cheguei à nutricionista, então ela me perguntou como era meu café da manhã. Eu falei, super saudável. Né? Ela falou, o que você come? Eu falei, então vamos lá. Meio mamão papaya, né? Para não falar que às vezes era um inteiro, né? Porque eu adoro. Então, era meio mamão papaya, ok, saudável na minha cabeça. E ela falou, sim, saudável, ok. Uma fatia de pão integral, a cara da Priscila já tá, né? Uma fatia de pão integral com manteiga, porque tudo isso soma, né? Uma fatia de queijo com goiabada. Vai vendo. Às vezes uma bananinha para complementar. Mas eu falava, mas então... é uma bananinha ouro, aquela pequenininha. Então, eu já ia, né, me autodefendendo. E café. Mas é uma xícara pequena? Não. Umas 2 xícaras grandes de café. Sem açúcar. Sem açúcar, isso. E coalhada com mel. Então, assim, foi onde ela começou a me explicar, de tudo isso que você come, é saudável, sim. Só que aí ela foi fazer a conta para mim, isso é carboidrato, aí a Pri vai saber dizer melhor. O mamão é carboidrato, né, Pri? Ele tem carboidrato, né? Tem carboidrato. O que ela quis dizer para mim é que nesse café da manhã, eu estava ingerindo muito mais carboidrato do que equilibrando o carboidrato com uma quantidade ali de proteína para tornar esse café mais saudável. Então, é isso que eu estou dizendo, é aprender. Porque, assim, eu posso ter tido um padrão de ensinamento comendo comida, comendo coisas saudáveis. Eu como desde o brócolis, tudo. O jiló que eu não comia, depois que eu me casei, não porque meu esposo come, mas eu aprendi a gostar. Então, eu não tenho problema com a alimentação de comida normal. Mas a gente precisa aprender para entender como que isso pode refletir positivamente na nossa saúde. Então, por isso, procurar o profissional, né? Eu entendo que o profissional não está ali para falar, você não vai mais comer a pizza, né? Que é o que te revoltou quando você foi até a Beatriz. Nossa, eu saí aquele dia, eu falei, como assim? Eu não posso comer minha pizza. Mas ela voltou, né? Ela foi então, exato. Ela foi tão birrenta que ela comeu no dia. Então, no dia, e procurar o profissional daí para sair daquela questão do, como que a Beatriz chamou? Googleizado, né? É ir nesse profissional e confiar, né? Então, são alguns passinhos aí de abertura, né? Eu falo, é o que a gente muito faz dentro do consultório de psicologia, expandir a consciência, né? Então, não importa para que lado seja, mas desde que vá para um lado
que seja do interesse do paciente, que vai agregar na vida, na saúde do paciente em relação àquilo que ele quer. Então, esse tema que a gente está tratando aqui hoje, produzir saúde enquanto se tem saúde, extremamente importante. E eu espero que cada dia mais as pessoas se abram para isso e possam ir em busca de saúde, quer seja mental, psicológica, hormonal, né, alimentar, enquanto elas ainda têm a saúde. E eu queria complementar, né, isso que vocês acabaram de falar, nessa questão realmente de quando a gente fala em individualizar, a gente tem uma questão bioquímica, né, da individualidade realmente fisiológica, mas a gente precisa ter uma sensibilidade, que eu acho que é por isso profissional, de qual estágio a pessoa está, de qual momento de vida ela está, né, então como que está o estado emocional dela, o estado social dela, para a gente poder elencar. Então, assim, eu poderia pegar a Karina naquele momento e falar, não, vamos fazer 100% anti-inflamatória. Mas eu vi que ela tinha muita objeção, não tem como, gente. Então, assim, eu tracei na minha cabeça já uma escada, né? Então, assim, ela precisa chegar no último degrau, mas ela está no terceiro. Então, eu vou trazer ela para o quinto, né? Então, como que nós vamos fazer isso? Então, eu acho que isso é muito importante, da individualização, de respeitar. Eu sou nutricionista há alguns anos, como a Karina falou, e eu nunca usei essa questão de proibido para sempre. Então, assim, quando a gente precisa tirar alguma coisa, eu falo, olha, nós vamos fazer, então, 7 dias, 14, 15, 21, 30. Então, eu falo, tem dia para começar e dia para terminar. A restrição, porque nós temos que fazer um tratamento X. Mas eu espero bem o momento social e emocional que a pessoa realmente consiga fazer. E, puxando o que você falou da refeição merecimento, né? Então, assim, agora eu acho que, né, vocês vão ficar meio chocadas. Enquanto a Beatriz falou assim, eu não sou fã do açúcar. Eu acho que tudo vai, como você disse, o viés que a gente olha, tá? Se você me perguntar os alimentos preferidos da Nutri, já falei do trigo e do açúcar. Então, assim, eu não vejo o açúcar como um vilão tão grande. Por quê? Porque eu gosto muito. Então, assim, se eu chegar pra Karina e falar, Karina, não vai comer doce, aí eu fico assim, mas que hipócrita que eu sou, porque eu vou chegar em casa e vou comer um doce. Vou até te interromper, né? Só para fazer um parênteses. A minha birra com açúcar é açúcar branco. Ah, entendi. Adicionado a alguma coisa. Porque, não é o doce. Ela tá se defendendo, gente. Não, Tá se não é defendendo. o doce, porque o doce é aquilo que eu falei, tem memória afetiva. Exatamente. É gostoso. E dentro do doce, você pode trazer outros conteúdos, Sim. não é verdade? Nem todo doce é ruim. Nem todo Exatamente. carboidrato é vilão. Nem todo glúten faz mal. Só para fazer esse parênteses. Sim, legal. Da minha Você birra falou do até. açúcar. Você falou do doce da avó, né? É. E eu tinha esquecido. Então, mas assim, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que tudo é assim, primeiro faça a obrigação. Qual é a obrigação? Comeu verdura, legume, fruta, bebeu água, comeu as proteínas adequadas para você nas refeições. Então, assim, estou em dia com a minha obrigação, por que não a diversão? E aí a diversão é muito individual. Enquanto a Karina vai escolher a pizza, eu vou escolher o brigadeiro, né? A Beatriz escolheria o quê? De diversão? Acho que eu ia tomar um vinho. Um vinho, e você? O vinho também. Então, assim, e isso também é importante, porque às vezes eu vejo paciente, eu fui numa festa, daí eu tomei refrigerante, daí eu olho e falo, tá, e quanto refrigerante é importante pra você? Porque na primeira consulta, você fica anos sem tomar refrigerante. Aí só porque tá num evento, então assim, vamos escolher realmente aquilo que vale a pena pra gente. E eu tenho uma atividade que eu faço, eu dou uma tabela e peço pras pessoas, os seus alimentos preferidos, os salgados preferidos, os doces preferidos e as bebidas preferidas. E eu falo, eu quero que você seja extremamente detalhista. Então, não é pizza. É qual pizza, né? Porque, igual, eu adoro uma marguerita, eu gosto da portuguesa, mas eu não como pizza de estrogonofe. Eu acho que estrogonofe é com arroz. Então, eu falo, qual é a pizza? Então, se você escrever um lanche, não, mas eu Pri, gosto do X-Bacon. Você já comeu minha pizza de estrogonofe aqui? Acho que de estrogonofe, não. Ela comeu já, pessoal, pizza que eu fiz aqui. Não, maravilhosa. Aquela de abacaxi gente. Com canela. Meu marido, depois de vir aqui, ele quer fazer um forno de pizza e vir aprender a massa com eles, né? Pode vir, que eu ensino. Então. E aí eu peço para fazer os alimentos preferidos e depois elencar de 1º a 10º. Então, assim, quais são os seus 10 alimentos preferidos? Eu falo, se foram os últimos 10 alimentos. Porque aí a pessoa tem essa noção também, né? Eu brinco, eu sou muito do doce, eu gosto. Mas eu vim de uma família que, contrário da sua, a minha mãe não come salada e ama doce. E faz todos os doces, sabe aquela mãe que vive no fogão com leite condensado? Então eu fui criada, assim, com 17 anos eu só comia tomate, gente. Eu fui pra faculdade de nutrição
comia o quê? Salada de tomate. O resto, nada. Então, eu aprendi. Eu fui educando meu paladar usando realmente o cognitivo, né? Vamos trabalhar e vamos se esforçar. Sim. E dá super certo. Então, hoje eu tento este equilíbrio, né? De escolher as minhas batalhas, de escolher. E mesmo dentro dos doces, eu entendi que, por exemplo, um dia que eu não quero comer doce, vou receber uma visita e quero servir uma sobremesa. Eu compro sorvete. Porque sorvete não é um doce importante pra mim, né? Então, olha que interessante. Eu gosto de doce. Não, mas não é qualquer doce. Eu vou na casa da minha tia, que ela faz muito doce caseiro, igual a avó. A última vez que eu fui, ela falou, Pri, você quer doce de abóbora? Aí eu parei assim, eu falei, tia, é de coração? Porque de coração tem memória afetiva, né? O doce de venda. Daí ela, não, é caseiro. Então, obrigada. Pra minha mãe, imagina, se fosse de coração, ela não ia querer, ela quer o caseiro, mas tudo é memória afetiva, né? Exatamente. E tudo é escolha, que a gente vai escolher, né? Então, eu acho que é esse o desafio, porque se a gente vai para as redes sociais, aí pro Google, hoje é terrorismo nutricional. Não pode. Eu sou do precisa. Faz a obrigação, então ganha diversão. Então, vamos equilibrar isso, né? Ô, Pri, e tem uma ideia que eu trabalho dentro do consultório, que chega um momento que daí eu consigo falar com o paciente mais diretamente. Olha, na vida, vamos pensar que há algumas coisas nós vamos fazer porque gostamos e outras porque precisamos. E aí você percebe que o paciente ele vai aderindo. Por isso que você chegar lá e restringir não vai ser um caminho, mas quando você está buscando produzir saúde, né? Mesmo enquanto você ainda tem saúde, você vai percebendo que você vai se abrindo para um mundo de abertura mesmo, de processos gradativos de aprendizado. Vocês falaram da memória afetiva. Quem conhece aqui sabe aquela pipoca doce? A que vem no saco rosa. No saco rosa. Pipoca doce no sabe saco até o nome rosa. dela, né? A minha nutricionista, ela fala assim pra mim: eu não sei como que você desperdiça uma refeição livre com aquele negócio. Você quer desperdiçar uma refeição, você quer usar, né, uma refeição livre, o meu bônus, digamos assim, né? Ela fala, Hannah, usa, mas tem que usar com uma coisa que vale a pena, né? Aí um dia ela falou para mim, um cookies recheado, mas com muito recheio. Só que aquilo lá, para mim, tem uma memória afetiva tão grande, porque, primeiro, minha mãe trabalhou numa fábrica de pipoca, né? Eu, infelizmente, não tenho mais a minha mãe. Ela trabalhou numa fábrica de pipoca. Quando eu era pequena, eu e o meu irmão mais velho, nós íamos numa fábrica de pipoca, não era próximo da nossa casa, mas nós andávamos ali, questão de meia hora de bicicleta, para comprar essa pipoca. Então, assim, eu cresci amando essa pipoca. Então, tem muitas lembranças. E hoje eu como, não é de hoje, é de sempre, o saco de pipoca rosa. Cheguei em casa outro dia, o meu pai falou, você nem sabe o que tem ali dentro do armário. Eu falei, nossa, já era, né? Então, assim, né? As duas devem estar infartando de escutar isso também, né? A memória afetiva, que é o que elas estão falando. Então, assim, eu não vou comer um cookies recheado ou sorvete, que também não é a minha praia, mas você pode ter certeza que eu estarei com um sacão rosa de pipoca comendo. Então, e eu entendo a Ana, porque assim, por mais que a gente fale, né, tem coisas mais gostosas, né? Eu, por exemplo, eu gosto de muito doce com leite condensado. Essa é a minha praia. Então, avaliando, eu vejo, por exemplo, uma torta de limão, é óbvio que é muito mais gostoso do que uma bolachinha daquelas rosquinhas com furo no meio. Mas eu tenho essa memória afetiva com a rosquinha, um chamate morno, molha a bolacha e come, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho a torta de limão mais gostosa, mas se eu tiver uma bolachinha dessa, eu fico, parece que meio, perde por racionalidade, porque a gente volta pro lugar da infância. Sim. Então, a minha tática para não comer bolacha é não comprar bolacha. Exatamente. Né? Não tenho, não compro, né? Meus filhos, eu sei que o que mais estraga paladar infantil é a bolachinha. Óbvio. Então, assim, tem estudos mostrando isso. Se a criança para de comer fruta, diminui o consumo de vegetais. Então, na minha casa não tem, eu não compro, né? Porque essa é a minha tática para não comer. Então, você vê que, tipo, tem coisas mais gostosas? Tem, mas às vezes aquilo traz uma memória, né? Eu sempre uso muito a questão que a Ana pode dizer, né? Por isso que eu encaminho muito meus pacientes para elas, né? Principalmente, porque a gente fala a mesma língua, né? Então, assim,
tudo é cognitivo e comportamental. Claro que existem várias Sim. linhas dentro da psicologia e formas de se fazer terapia. Mas dentro da minha área, o que funciona é cognitivo e comportamental. Você tem que pensar sobre aquilo e qual é o gatilho que te leva a ter aquele comportamento. Porque muitas vezes você quer mudar, mas você não consegue. E você fica lidando com aquela frustração, que é muito o que eu lido na compulsão. Então, a compulsão, ela existe, ela é uma doença. Ela, ou pelo menos, é um sintoma de uma ansiedade, de uma depressão. E a compulsão, ela te deixa lá para baixo, né? Porque, assim, você queria vencer aquilo. Então, assim, se você não tem em casa, você tem que ter uma memória... Tem que ligar várias conexões, mais do que memória, tem que fazer várias sinapses, então. Seu cérebro tem que pensar muito, porque 9 horas da noite, putz, vou pegar meu carro. Vou tirar o pijama. Vou tirar o pijama. Qual mercado vai estar aberto? Será que eu vou achar? Né? E Beatriz, aí eu vou te falar uma coisa, que eu faço isso. Então, mas se mercado você... é 5 minutos, menos de 5 minutos eu tô ali. Mas aí você pode pensar sobre, se você realmente quer. Porque se tiver no armário, num momento de ansiedade, é que você não... O teu problema, às vezes, pra gente é muito fácil. As pessoas falam assim, eu vou dizer, eu sou endocrinologista, doce não é minha praia, mas ter segurança sobre as coisas que eu gosto é minha praia. No meu quarto tem uma cestinha muito bonitinha, com os biscoitos que eu mais gosto, com o chocolate que eu mais gosto. Então, parece que aquilo fica provocativo para algumas pessoas. Para mim é seguro, porque a hora que eu tiver vontade vai estar ali. Mas porque não são os doces, os alimentos que eu prefiro, né? Então, é o que a Priscila falou. Aquilo que a gente sabe que a gente vai abusar, se tiver fácil acesso, você vai acabar consumindo, né? Então, assim... A gente tem que dificultar o acesso, né? Um alcoólatra, eu sempre falo isso para meus pacientes, ele não frequenta um bar, né? Ele não consegue tomar uma dose mais. É porque a gente não entende a alimentação dessa forma, porque a gente entende tabagismo, entende as outras compulsões, que são as principais, bebida alcoólica, jogo, drogas ilícitas, porque elas fazem um mal muito grave, e a sociedade também reprime aquilo. Então, de certa forma, essas compulsões são vistas como problemas, mas alimentar não. Eu gosto daquilo. Aquilo é uma coisa que me faz bem. Só que aí, por que você foi para a Priscila, por exemplo? Né? Aí todo mundo olha aqui, Karina fala assim, a endocrinologista é doida, né? Ela é magra, então eu falo assim que é muito objetivo, pessoal, eu trato quilos. Eu trato quilo numa pessoa de 55 quilos, que pesava 51, eu trato, é quase 10% do peso dela. Eu não vou esperar ela pesar 80 para eu tomar uma atitude. Então, vender saúde enquanto você está saudável. Porque, né, me veio a hora que você estava falando. A primeira coisa que eu aprendi a fazer na vida, e eu amo cozinhar, amo, tá? É o meu principal hobby. Eu falo que eu gosto muito do que eu faço, gosto muito mesmo, mas se eu pudesse ter um restaurante, seria... Sabe quando você imagina a tua aposentadoria? Seria na beira de uma praia, eu cozinhando e tendo um restaurante. Então, essa é a minha idealização do que eu gostaria muito de que minha vida chegasse um dia nesse ponto. Então, cozinhar é o maior prazer que eu tenho, né, nessas atividades do lar, do dia a dia. E a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi massinha de trigo, para brincar já. Então, não tinha massinha, né? Massinha era cara. Então, minha avó fazia massinha de trigo. E a primeira comida que eu aprendi a fazer foi cortar nhoque de batata. Então, ela enfileirava e eu ficava batendo a faquinha atrás. Eu aprendi a fazer macarrão. Como é que eu vou tirar isso da minha vida? Exatamente. Né? Então, deixa eu entender. Você come macarrão. Você eu come também. pizza, Beatriz? Como pizza, comi ontem à noite. Eu também. Só para te fazer vontade. Mas né? tá vendo, gente? hoje, A endócrina e a nutricionista comem pizza. Mas para Eu quem só também. comia tomate, hoje eu como rúcula, agrião, alface, brócolis, couve-flor, né? Tipo,
Assim, eu tenho só 2 vegetais que eu não consigo consumir. O resto vai tudo, mesmo não gostando. Porque eu sou adulta, né? Então a gente fala, posicionamento de adulto não é fazer só o que gosta. Né? Não Entende aquela regrinha, né? Algumas coisas faz porque gosta, outras porque precisa. Tem uma psiquiatra que eu sigo que ela fala assim, não é paladar infantil, é vontade fraca. Então, sua vontade não é suficiente, porque a pessoa, né, fala E isso. olha, eu acredito que dá para pegar um gancho, Karina, e de repente agora as pessoas entenderem ainda um pouco mais, né, dessa junção, né, da nutrição com a endocrinologia, com a psicologia, porque você começou falando de ansiedade, né? E daí, eu já apontei para vocês, né, ansiedade mais alta decorrente de um estresse mais alto, né? Então, a gente traz isso tudo e começa a pensar assim, diante de um estresse excessivo, como as pessoas estão descontando esse estresse, né? E aí eu acredito que dá para a gente entrar num rol, agora que elas duas vão saber falar muito bem, que tem chego muito, né, até o consultório, a forma como cada um desconta esse estresse, e a alimentação tem sido um fator principal. Porque ela é socialmente mais aceita, né? Como o álcool também passou a ser mais socialmente aceito. Então, eu acho que essa é a maior questão da alimentação, é o que é permitido, né? Então, aquilo que a gente olha como lícito ou como ilícito, né? Aquilo que socialmente a gente tem como faz bem e como faz mal. Então, me lembrou muito um gancho de uma hora que você estava falando alguma coisa do tomate, né? Eu pego as crianças, e aí eu até comentei com vocês, né, no nosso café da manhã, que muitas vezes eu tenho que educar a mãe, né, mais do que educar a criança, porque reaprender é mais difícil do que aprender. Então, aí eu pego os pituquinhos que falam, eu não gosto. Eu falei, falo para eles assim, vocês sabem de uma coisa? Que ao passar dos anos, a gente não vai aprendendo a gostar de coisas diferentes. Então, quando você nasceu, você sabia que a coisa que você mais gostava na vida era o leite que saía do seio da sua mamãe? Que é coisa que deve ser mais horrível do que isso. E você amava, né? Porque era o que você conhecia. Como que você sabe que você não gosta de tomate? Você já botou na boca? Não. Eu falei, então, ninguém é obrigado a comer aquilo que não gosta, eu falo para as crianças. Mas a gente é obrigado a experimentar. Tudo nessa vida, né? Como que eu vou julgar se aquilo é bom ou ruim se eu não experimentei, né? Em todos os sentimentos, em tudo que a gente quer fazer, né? Como que a gente vai ter julgamento sobre uma coisa a qual a gente não tem experiência? Então, assim, já toca as crianças, eles voltam na outra consulta. Tia, eu comi brócolis. Eu não acredito. Porque a gente tem que engajar as pessoas. A gente não está aqui para criticar. Quando você critica o paciente se sente desmotivado. Lidar com compulsão é muito difícil. Porque se uma pessoa alcoólatra procura um tratamento, poxa, imagina o quanto ela já não tentou lidar com aquilo individualmente. Quantas perdas ela não teve, quantas falhas, quantas coisas ela já passou. Então, aquilo já é uma exposição para ela. Sim. Se você chegar nela e falar assim, tá vendo como é que você tá? Você tá assim porque você faz isso. Você não engaja o teu paciente. Então, assim, a Karina me falou umas coisas maravilhosas. As pessoas querem as coisas por prazer ou por dor. E foi uma coisa que eu te falei, né, uma vez, né? Vida, tem coisa que às vezes as pessoas vão aprender por amor, outras vai ser por dor, né? Então, assim, isso né, quando a gente fala disso, né, que a gente quer que as pessoas comam melhor, vão na terapia, para mim terapia podia ter na água, né? Não tem momento. Todo mundo vai ter uma questão a qual a gente é eternamente uma esponja. Não há tudo que a gente não saiba, que a gente não possa aprender ou se autoconhecer. Então, que a gente aprenda as coisas por amor e não por dor. Então, assim, por prazer, né? Que a gente seja movido pelo prazer que aquele bem-estar nos traz. Se você começa a se alimentar bem, praticar uma atividade física, aí você passa, assim, às vezes na estrada e vê alguém correndo às 6 da manhã, você fala, pelo amor de Deus, que pessoa maluca. Não, essa já chegou no ponto onde aquilo dá prazer. Então, ao invés dela estar fazendo uma atividade diferente daquela,
uma coisa saudável começou já a trazer prazer. Beatriz, e quando você fala, né, do processo do adulto reaprender, né, que daí foi quando você citou a questão da criança, porque daí o adulto é que vai ter que passar o reaprendizado, né, para a criança poder aprender melhor de uma forma mais funcional, né? Não digo nem melhor, mas mais funcional. E aí a gente consegue passar até melhor para as pessoas o porquê do encaminhamento, né? Porque num processo de um adulto reaprender, ele vai precisar também se autoconhecer para descobrir, né, como ele desconta o estresse, a ansiedade, se é na alimentação, então por que que isso acontece? E acontece muito pessoas que descontam a tristeza, a angústia, a raiva na comida, né? Então, partindo daí, não é o único fator, mas dentro do que a gente está conversando, é um dos fatores quando uma endócrino percebe, esse adulto precisa reaprender, mas ele tem muita dificuldade, então também vai para a terapia entender isso. Por que que isso acontece? Por que você tem tanta dificuldade, né? Que aí, na terapia, a gente vai ampliar isso, descobrindo as memórias afetivas, descobrindo os gatilhos que faz com que desconte dessa forma, que enfrente essa dificuldade. Então, a gente expande a consciência, tenta tornar isso tudo mais funcional, né? E tem alguma forma que a pessoa consegue perceber que ela tem compulsão alimentar? Tem alguns critérios, né? Então, a gente não pode chamar de tudo de compulsão, né? Porque a gente não pode... A compulsão, então, ela existe não só pelo alimento. Então, todo comportamento que é repetido e traz prejuízo à saúde da pessoa, um prejuízo social para a pessoa após o comportamento, e que mesmo assim ela fez, mesmo sabendo dos gatilhos que isso trouxe ou dos efeitos após isso, e que traz a sensação de arrependimento e mal-estar, é compulsão, porque aquilo você não pode controlar. As outras coisas estão sob controle. Então, assim, para ficar mais fácil, uma pessoa que é alcoólatra, ela não abre o olho querendo o álcool, mas ela já depende daquela substância, ela é compulsiva por aquilo. Todo dia é uma luta, provavelmente ela queira vencer aquilo, mas todo dia ela perde para aquilo. Então, isso é uma compulsão. E a compulsão, ela acontece repetidamente. Porque quem nunca sentou e comeu uma caixa de bis, né? Então, assim... Isso que eu ia dizer, que assim, eu posso hoje à noite, falando em pizza, né? Comer muita pizza, olhar e falar, nossa, fiquei compulsiva com a pizza hoje à noite. Mas não necessariamente é o que vai caracterizar eu ter uma compulsão em termos de diagnóstico. Se eu repetir pelo menos uma vez por semana esse comportamento, aí a gente já começa a caracterizar, né, melhor uma questão aí de compulsão enquanto diagnóstico. É como uma depressão. Todo mundo pode estar deprimido, né? Ficar triste, perder algumas noites de sono, ficar um dia um pouco irritado. Mas por que são sintomas característicos de um quadro depressivo? Essa pessoa ela é depressiva? Ela já tem um diagnóstico? Não, né? Porque existe o estar e o tornar-se depressivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com isso, porque não é um critério em si que caracteriza, né, a patologia, o diagnóstico, né? É uma série de critérios repetidamente, né? Então, um episódio de compulsão... Não é compulsão, né? Exato. É matar a vontade, vamos dizer. Isso, Hoje isso. é aquilo que eu falei, o macarrão da minha avó. Vou comer 3 pratos, quero matar a vontade, isso não acontece sempre, né? É muito interessante a gente puxar esse lado, assim, de como tudo se interliga, que me trouxe, eu lembrei de um fato. No último Congresso Brasileiro de Obesidade, uma das palestras mais cheias, mais lotadas, que não se conseguiu entrar na sala, foi se entender o filme
A Baleia ou Só Baleia, né? Que ele ganhou o Oscar e é sobre um obeso mórbido, né? A dificuldade, o quanto trouxe isso às relações. E foi feito por um psiquiatra para os endocrinologistas. E por uma psicóloga, um psiquiatra e um endocrinologista fizeram uma mesa redonda. E a sala estava lotada. É até uma recomendação de filme, quando a gente quer entender e ao extremo que, às vezes, a compulsão alimentar também chega. Então, você vê, tá tudo ligado. Não adianta a gente não... Aí eu falo, sozinho a gente não é nada. Sozinho a gente é um grão de areia no oceano, né? E quando a gente junta, une forças, e tem coisas que não são mais para mim. Então, assim, olha que bom que acontece comigo. O paciente chega doente, de certa forma, precisa ir lá todo mês, para às vezes a gente lidar sobre as coisas, e eu fico tanto feliz quando eu falo assim, agora você está de alta. Não alta para sempre, mas você vai vir aqui fazer um check-up anual. Agora você pode ficar com a Priscila. Agora a Ana já resolveu essa questão. Então, aconteceu isso. Aconteceu isso comigo essa semana. Ela me dispensou, gente, tão elegantemente. Ela falou, Karina, agora... eu não tenho mais o que fazer contigo aqui, a não ser que você queira a minha amizade. Agora você já está com a Ana, já está tratando tudo certo. Sim. Já entendeu? Agora não tem. Só tem um númerozinho aqui que ela falou. Esse aqui ainda a gente pode aumentar, mas é com o tempo. E é legal esse entendimento, porque é o que eu falo para os meus pacientes quando eles recebem alta também, né? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito com esse processo de alta. Eu particularmente considero importante. E eu digo, olha, alta não é sinônimo de eu não posso mais voltar aqui. Muito pelo contrário, né? Alta é um sinal de que aquilo que você veio procurar aqui, você conseguiu resolver. E em outro momento da sua vida, se surgir alguma outra coisa, ou se surgir algo ainda relacionado a isso, por conta de algum gatilho, você vai voltar. Eu tenho pacientes que falam assim para mim, já estão de alta, e falam, Ana, agenda uma sessão aí para eu dar uma calibrada. Legal. Tipo, calibrar o pneu, né? Então, assim, a gente agenda, faz um apanhado ali, o que está acontecendo, dá uma fortalecida. Então, essa ideia é muito bacana. Alta não ser sinônimo de não posso voltar mais. Tem alguns até que me falam, mas quando eu receber alta, eu não posso mais ir. Eu falo, não, fica tranquila. Eu mudei o nome de alta. Eu falo que você está de férias. Então, você tem legal. férias de 6 meses, você tem Legal. férias de 3, você tem férias de 1 ano, né? Mas férias acaba. Então, tem que vir aqui pra gente dar essa calibrada. É uma ideia legal. Já Ver. faz um tempo eu não atendo mais infância e adolescência. E eu me lembro que com as crianças, né? Na primeira sessão, eu já lia um livrinho bem bacana. E ele dizia assim, olha, vai chegar um momento que nós vamos dar um longo tchau. Né? Longo tchau. Ou seja, é só um tchau, não é um adeus. Porque a criança, ela já ia ter essa capacidade de entender, nossa, eu posso voltar aqui, né? Então, isso é muito bacana. Ok. Vocês querem tocar em algum outro assunto aqui pra gente depois partir pra finalização? Eu acho que foi uma coisa assim que passou, né? Então, eu acho que vamos focar assim só um pouquinho na mulher, né? Então, eu vou trazer a questão hormonal, a alimentação, a ansiedade. A mulher, a gente já é hormonalmente complicada, né? Por isso, porque você falou uma coisa, eu estava ali perdendo 500 gramas, meu marido perdendo 2 quilos, porque o homem é flat, né? O homem tem testosterona flat, né? A gente não, a gente dança balé clássico todo mês, a cada 28 dias. E se no balé clássico a gente sofre, a hora que isso começa a virar zumba, não tem mais jeito, né? Então, assim, a mulher, ela é hormonal, ela é emocional, ela é afetiva. Por quê? Porque não que o homem não tenha tudo isso, e acho que hoje a gente trabalha muito mais a saúde masculina e a prevenção masculina. Eu tenho muito paciente homem no consultório. Mas por que a mulher? A mulher já lá desde o começo, a maioria das minhas crianças são meninas.
né? Então, se o menino está um pouco acima do peso, ninguém se incomoda. A menina, a mãe já começa a se incomodar. Se você vê o menino entrando na puberdade, ninguém nem percebe. A menina começa a entrar na puberdade, alguém leva ela para alguém ver. Então, assim, por quê? Porque nós somos hormônios. Até porque nossa função inicial na Terra, né, é gestar, é produzir novos seres humanos, né? Então, assim, a gente é quimicamente modificada a cada dia. Então, por que a ansiedade às vezes é mais prevalente na mulher também? Porque a gente tem que lidar com tudo isso, né? Então, assim, somos heroínas que eu também não quero levantar nenhuma bandeira dessa. Porque, não, nós somos femininas. Então, eu sempre falei, eu nunca quis ser nada diferente do que mulher, né? Então, assim, a gente tem que entender que aquilo que a gente tem que trazer de mensagem. Então, muitas vezes a gente quer mostrar uma fortaleza e esconder nossas fragilidades. Por quê? Porque isso é feminino, né? Você quer ver alguém falar que você está mal-humorada, te dizer que você está na TPM. E as minhas pacientes vão lá perguntar se é TPM. Aí eu dou um planner para elas, né? Um calendário. Se isso acontece o mês inteiro, não é TPM. Então, culturalmente, a gente já acaba tendo alguns vícios de linguagem que já trazem essa conotação. Então, se você se alimentar bem, né, desde pequena, por que não ensinar isso para o seu filho, né? E eu falo assim para a mãe, até 2 anos sem açúcar, ele não fez o aniversário do açúcar. A partir dos 2 anos, tá, beleza, pode usar o que quiser. Não, é que a partir dos 2 anos é totalmente restrito, mas depois você vai criando aquilo. E aí, voltando um pouquinho mais para a mulher, muitas vezes as pacientes vão me procurar porque elas vão gestar. Vale a pena fazer uma dieta? Tá lá, Priscila Nunes, né? Pessoa magrinha, tudo. Mas por quê? Poxa, porque você vai passar por um monte de alteração hormonal. É mais um serzinho que vai puxar seus nutrientes. Então, assim, por que não passar por esse momento de uma maneira mais saudável? Porque depois, muito problema que acaba com a autoestima, né? Mexe muito com a mulher após gestação, aquele ganho de peso excessivo. Por que não tornarmos o processo mais bonito? Não que seja feio, mas assim, que você consiga passar por todas essas alterações hormonais. E aí a gente chega na derradeira, né? Que é menopausa. Eu falo, menopausa não é de Deus. Eu falo para as pacientes. E menopausa é uma das coisas que eu mais gosto de tratar atualmente, né? Quando chega alguém e fala para mim, eu vim porque eu tô na menopausa. Meu coraçãozinho faz assim. Eu falo, opa! Né? Então, por quê? Porque você vê a qualidade de vida que você devolve para aquela pessoa. Então, a mulher, antes ela ficava na menopausa no final da vida dela. Atualmente, a nossa expectativa de vida é 80, 90 anos. Metade da sua vida você vai estar na menopausa. Metade da vida, se os homens pudessem entender isso, é viver sem testosterona, né? Então, assim, por que isso acontece? Porque a natureza é sábia. Ela faz com que a gente pare de ter a capacidade de gestar. Porque foi aquilo que eu falei, a nossa função primordial na vida é gestar. A fêmea, ela vai procriar. Então, ela é feita totalmente para isso. A hora que ela para de ter aquela função, o corpo dela não consegue mais ter a capacidade de aguentar, a própria natureza para aqui. Só que hoje em dia a gente continua. Daí eu falo assim, poxa, 50 anos está batendo bola. 50 anos, eu tenho muita paciente que com 50 anos quer engravidar, né? Tem paciente que com 50 anos está fazendo um mestrado, com 50 anos está conhecendo a vida, com 50 anos, poxa, 50 anos eu estou começando minha vida. Eu, por exemplo, estudei até os 35, aos meus 50 eu quero estar muito bem. Então, eu acho que toda essa é a questão da gente olhar para a mulher, nem sem desmerecer o homem, mas com esse carinho, com esse cuidado. O Beatriz pegando um gancho, né? E que a mulher, nessa ideia de mulher forte, né? Ela não ignore os sinais de estresse
por exemplo, quando aquilo começa a aparecer ali, para depois chegar num quadro de ansiedade. Então, se nós pegarmos ali, vamos pegar que eu falei lá no início, uns 3 estágios, né, da manifestação do estresse, que no início ali a gente chama de fase de alerta, que é quando começa a surgir a taquicardia, né, um pouquinho... dá aquela impressão, nossa, parece que a ansiedade está aumentando, né? Mas tá bom, a gente ainda vai, né? Aí depois, com tudo isso que eu já estou sentindo, eu começo a resistir, que daí é a chamada fase da resistência. Você está sentindo ali até uma certa exaustão, mas a gente ignora aquilo, porque a mulher, né, tem que ser forte, né? E ela encarna muito essa coisa, né? Ela encarna, é como se a mulher carregasse, assim, eu ponho entre aspas, né? Uma culpa por ter comido a maçã, né? Então, assim, ela encarna aquilo. Então, não ignore os sinais, porque de uma fase de alerta para uma fase de resistência, né? Que é onde ignora. E é no momento que você ignora que você, daqui a um tempo, vai pular para uma fase mais grave. Então, mulher que está ignorando algum tipo de sintoma, não ignore, procure uma ajuda, né? Porque se chegar na fase da exaustão, tem alguns estudiosos que ainda tratam a fase de quase exaustão, né? Mas pulando já para a fase da exaustão, ali a doença já vai estar instalada. Aí você puxa, né, o paciente para cá, a luta é maior, né? E nós estamos aí para isso. Mas a ideia de hoje aqui, com tudo que foi falado, é a qualidade de vida, né? Então, acredito que a mulher não ignorar os sinais, procurar saúde enquanto tem a saúde, ou se já está lá numa fase mais crítica, muito mais ainda, pare de ignorar e vai procurar uma ajuda, né? Então, a ideia da fortaleza, né? Esses tempos uma paciente falou para mim assim, se tratando de filhos, Ana, você quer saber de uma coisa? O filho é da mãe. Aí eu falei, tá, tudo bem, né? Então, abraça ele aí, vamos ver o que a gente pode fazer, né? E é isso, né? Se tem alguma coisa sobrecarregando, vamos tentar compreender isso, procurar as ajudas necessárias. E se você não está lá numa fase de exaustão total, né? Já com uma doença crônica instalada, mas está tendo um sinalzinho, então estamos aí para eu acho que para passar auxiliar. por todas as fases, preparada para as fases, porque elas vão vir de qualquer forma, né? A vida demanda, que meu coraçãozinho se enche de alegria, não é? Porque menopausa vai acontecer na vida de todo mundo. Sim. Mas que bom, hoje a gente trata perimenopausa precoce. Então, gosto tanto quando ela já chega ali com 42, 43, querendo entender, porque os sintomas são subclínicos. Eu só estou mais irritada, né? Então, assim, que legal quando a gente consegue preparar alguém para passar por um momento difícil e ela passar bem por aquilo. Então, quando você olha o teu paciente passando bem, né? Eu acho que a Ana, a Priscila devem ter muito essa sensação. Às vezes, a Ana pode ver assim, por exemplo, uma mulher precisa passar por uma separação, né? Que bom que eu consegui fazer ela passar da melhor maneira possível, porque aquilo era inevitável, né? A Priscila, né? Por exemplo, numa gestação, nossa, que bom que eu fiz ela passar ganhando o peso necessário, saindo satisfeita da maternidade, né? Com aquela satisfação de, olha quanto ele está pesando, né? E depois conseguir seguir num comportamento alimentar bom, tudo. Então, eu acho que é basicamente isso que a gente quer, né? Trazer leveza, né? A mulher é leve, né? Beatriz, e dá para entender a sua extrema felicidade em tratar a questão da menopausa, porque nessa fase eu acredito que o paciente chega lá todo entregue para você, né? Diferente de fases anteriores que provavelmente o paciente ele ainda até demonstra uma certa resistência. Eu estou aqui, mas assim, alto lá.
Tô de olho em você, né? Tá com um muro, É. tá com bloqueio. Exato. tô de olho Alto-lá, em né? Mas você. nessa fase, que é o que deve, né, também Ana já te deu uma encher- olhadinha pra mim aqui de lado, porque eu te também encher sou de paciente alegria, dela, né? né? É porque vai entregue, né? Vai entregue. Eu tenho, às vezes, que falar para alguns pacientes meus, olha, se você chegou até aqui, confia. Depois a gente conversa sobre isso, né? Porque é isso, é o se entregar, né? E eu acredito que essa fase da mulher, né, traz muito isso, né? Chega lá e se joga. Eu acho que a entrega é o tudo, né? Então, Uhum. quando todo mundo fala assim, às vezes todo mundo brinca comigo e fala assim, acho que você tá precisando de um médico. Eu falei, é verdade, acho que eu vou Tô procurar mesmo. né? Sim. Porque, assim, a gente entender as nossas fragilidades, as nossas necessidades, né? É muito importante. Então, assim, não quer dizer porque eu sou uma empresária, porque eu tenho sucesso na minha profissão, que eu não posso me autoconhecer, né? Que eu não precise de algo a mais. Então, assim, eu adoro ir na Ana. Ela me passou para 15 dias, eu já sou paciente, assim, que eu vou sempre estar lá calibrando alguma coisa, né? Porque eu adoro, é um momento meu. Eu também adoro, pessoal. Já falei pra ela do meu horário. Às vezes eu brinco com ela que eu não quero ir na terapia, mando uns memezinhos lá pra ela. Aham. Aí ela manda pra mim, Karina, se você não puder, eu vou passar pra outro paciente. Eu, Ana, é meu horário. Hoje, por Ninguém exemplo, com a Pri eu não tenho tanto isso, porque eu não sou paciente dela diretamente, mas assim, me engaja tanto ver o resultado dos meus pacientes. O desafio, falei para ela assim, eu peguei Covid no meio do desafio dela, mas eu passei bem por aquilo, porque eu estava desinflamada. Né? Pri, Nossa. fala pra nós um pouquinho do teu programa Desinflame. A Beatriz tocou uma hora Gostei. nisso. É. Na verdade, assim, isso começou na pandemia, essa questão do desafio. Na verdade, é um desafio online, né? Então, pessoas podem participar, não tem necessidade nenhuma de a gente se ver pessoalmente. Eu faço dentro de um Instagram fechado. E aí, terminei o detox. Então, assim, em 2021, que ainda estava aquela pandemia, eu fiz, se eu não me engano, 5 ou 6 desafios no ano. E aí teve desafio low carb, desafio jejum, desafio desinflame, desafio detox. E agora, oficialmente, eu tenho 2, né? Então, eu tenho o detox, que acontece ali antes do carnaval, que acabou na sexta-feira, e tenho o desinflame, que é do segundo semestre. E eu faço junto com os pacientes. Então, assim, eu sou nutricionista porque eu era obesa, então esse foi o meu motivo principal de procurar a área, e eu sou apaixonada pela minha área, né? Então, eu gosto bastante. E uma coisa que eu queria levantar aqui, né? E hoje, sim, como são 2 vezes no ano, eu faço muito protocolo anti-inflamatório individualmente, né? Que a gente tem na clínica. Estou com uns projetos novos aí que eu estou estudando para a gente começar também. E uma coisa que eu queria, fechando, igual elas falaram, falando da saúde da mulher, é essa questão que eu falo sempre isso. Eu não sei se a gente está mais estressada e mais ansiosa. Eu estou falando da parte química. Porque a gente come mal, ou se a gente come mal porque a gente está estressada e ansiosa. Então, assim, sabe o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então, a gente pode realmente melhorar a alimentação e isso ajudar bioquimicamente a dar uma diminuída no estresse e na ansiedade. E a gente pode também, né, buscar essa redução de estresse e ansiedade para conseguir se alimentar melhor, né? Porque eu achei bem interessante a fala, né, da Bia em relação a vender saúde para quem tem saúde. Né? A nutrição realmente cresceu demais nesses últimos 20 anos para a parte preventiva, porque a gente sabe que 25% é genética, 75% é ambiente. E de todos os fatores ambientais, a alimentação está presente 4, 5 vezes no dia na nossa rotina. Então, é pesado o papel da nutrição na saúde como um todo, né? E por que eu vejo a dificuldade das pessoas comprarem saúde com saúde? Porque os hábitos ruins, você tem prazer imediato. Você vai colher as consequências no futuro. E o hábito bom, você não tem o prazer imediato. Você está plantando hoje, mas certamente você vai colher coisas boas no futuro, né? Então, o que eu queria deixar de mensagem em relação a isso é que eu vejo muito, e eu falo por mim, né? A minha questão maior é tempo. Como tem vários pratinhos e eu sou uma pessoa que não consigo. E eu já entendi que isso é o meu perfil e que está tudo bem. Ficar parado, né? O meu descanso é ativo. Eu descanso estudando, eu descanso passando uma roupa, eu descanso fazendo algo ali, né? E então, às vezes, eu falo, nossa, não tenho tempo. E por isso, essa falta de tempo, muitas vezes, deixa com que a pessoa cuide da própria saúde. Eu mesma já deixei muito tempo de fazer exercício, porque eu não tenho tempo de fazer exercício.
E eu falo muito isso. Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, obrigatoriamente você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença, né? Então, acho que isso é importante, da gente rever as prioridades e né, procurar bons profissionais, fazer check-up, né? Eu já fui lá na minha pré-menopausa também. Vamos lá, Bia, vamos começar os exames, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Eu acredito que, assim, tanto as demandas, né, da vida atual, do estilo de vida, né, aumenta muito o estresse e a ansiedade, e aí entra, né, o comer mal, né? Porque eu mereço. Porque aí não se tem tempo, né? É tudo muito corrido, a cobrança é muito grande, tanto externa, quanto tem muitas pessoas que têm um padrão interno de cobrança excessivo. Porque quem consegue olhar para algumas coisas e, né? Nenhum extremo é bom, né? Isso é importante a gente deixar claro, né? O excesso sempre vai prejudicar, a falta também, né? Então, tem gente que consegue olhar para algumas coisas e não absorver, né? E vida que segue. Mas tem gente que daí é o extremo disso, né? Absorve tudo, se preocupa com tudo. Então, numa atualidade onde o estilo, né, de vida, a vida demanda muito, né? De todo mundo. Depois da Covid, inclusive, né, mudou muita coisa, o nível de estresse subiu mais ainda. Nesse meio todo que eu percebo que entra o próprio comer, né? Então, tá tudo muito estressante, todo mundo vivendo demasiadamente acelerado, a vida só vai, e aí o comer fica como, né? Aí vem os prejuízos, né? É bem interessante de todos os padrões, porque nós somos hormonais em tudo, né? Então, a gente tem um ciclo, né? Que é o ciclo circadiano. E com o estresse, com a demanda de trabalho, a gente joga o nosso comer para noturno, não é? É o pior horário para se comer, por quê? Porque o nosso organismo não está preparado para aquilo. Né? Então, é onde você joga mais esses hábitos. Mas é o que a Ana falou, o paciente faz porque ele está merecendo. Aí a pessoa acha que ela merece todo dia. Nossa, eu tive um dia muito... Mas não? Não é assim? Não é assim. Eu tive um dia... Né? Eu tive um dia muito estressante, então eu vou comer aquilo porque eu gosto. Por quê? Não, essa pessoa ela tinha que estar no consultório da Ana tratando estresse e ansiedade. Ela não tinha que estar comendo para descontar as emoções. E às vezes um hábito bom, né, a prática de uma atividade física, ela vai te trazer um prazer a longo prazo, como a Priscila falou. Mas leva 3 semanas, provado pelos estudos, para alguma coisa entrar na tua rotina. Então, eu falo para os meus pacientes, vai na força do ódio. Daqui 3 semanas, você vai estar feliz com o que você está fazendo. É isso né? mesmo. Eu não tinha tempo. Já contei isso para vocês, né? Eu não tinha tempo para nada. Por quê? O que a Priscila falou, né? Eu falei assim, eu queria ser muito boa em uma coisa. E ninguém consegue ser perfeito em uma coisa. Aí... né, com o trabalho de todo mundo, a inteligência emocional que a gente vai adquirindo, eu decidi que eu queria ser boa em várias coisas. Então, eu comecei a adoecer por tratar a saúde dos outros. E aí eu não tinha tempo para fazer atividade física, eu não tinha tempo para comer. Hoje eu consigo fazer atividade física 6 vezes na semana. E se eu não parar para fazer isso, eu me sinto mal. Então, eu sou exemplo de que vai no empurrão e que depois vai dar tudo certo. Beatriz, e foi um processo gradativo, né? Ontem mesmo eu falei para um paciente meu, olha, Ana, eu não consegui o mês passado ir para atividade física, mas por quê? É uma cabeça que funciona assim, ou eu vou fazer tudo, assim, direito, né? Como exige a cabeça, a pessoa que se cobra demais, ou eu não fiz, me frustrei, tô péssimo. Eu falei, vamos começar de novo. Paga 1 mês só de academia. Não quero que você faça um pacote, porque é do interesse do paciente ir para a academia, porque a gente trabalha muito com isso, tá? Precisa fazer uma atividade, mas o que te atrai mais? Então, é o que eu disse para ele, paga 1 mês de academia e esse mês você faz apenas 2 vezes na semana. Entenda que 2 vezes, como tarefa da terapia, vai ser melhor
do que você não fazer nenhuma, concorda? Pensando bem, concordo. Eu falo, então, vamos lá, né? E é um processo gradativo. Então, Beatriz falou, hoje eu faço atividade física 6 vezes na semana. E isso ela construiu dentro de um processo gradativo. Por 3 isso que o anos. tratamento, por isso que o tratamento, ele é muito individualizado, né? Exatamente. A gente precisa saber olhar Qual para estágio cada a pessoa tá. para cada pessoa, que estágio ela está, o que ela precisa, porque o que eu quero nem sempre é o que você quer, a forma como eu olho não é a forma que você olha. Então, o tratamento individualizado vai fazer com que cada pessoa atinja o seu objetivo, que não necessariamente tem que ser o mesmo que o do outro. Lá eu falo, gente, progresso é progresso, não importa o tamanho, né? É isso. Eu acho que quando é importante, porque quando a gente senta falando sobre aquilo que a gente trabalha, parece que a gente tem muita propriedade que nossa vida, meu Deus do céu, é bem isso, a endócrino come, eu vou em festa, fica todo mundo olhando para mim assim, ai, minha médica A endócrino tomou uma coca. a endócrino Imagina, tomou uma coca, semana inteira no grupo do né? WhatsApp comentando. Esses tempos, então você vai ter obrigada a fechar com essa piadinha, né? Que já era para eu ter fechado. Eu, na liga de beach tênis, onde estão todas as mulheres praticamente de Apucarana, eu estava com um grupo aberto ao lado que ia montar um Halloween na minha casa. E era para pedir salgadinho frito. E aí eu mandei o contato na liga. Aí começou todo mundo assim, endócrino, esse pode? Você come esse? Aí uma escreveu assim, olha, gostaria de cancelar minha consulta, vou seguir por outro caminho. Então virou uma piada da liga por dias, até hoje eu chego lá, nossa, hoje pode, né? Então, assim, às vezes quando a gente fala aqui num podcast, que a gente é convidado numa palestra, parece que a gente, nossa, aquela pessoa fala como se tudo fosse muito fácil. Não, a gente sabe que tudo é muito difícil, foi aquilo que eu falei. Não queira ser um maratonista se você nunca correu. Comece a dar uma volta, né? Então, assim, até porque você vai evitar. Tudo é uma adaptação. Achei muito legal aquilo que você falou. Todo mundo me pergunta, qual é a melhor atividade física? A que você gosta de fazer, a que te dá prazer. E, eu não gosto de nada. Não, mas você vai descobrir alguma coisa que você goste. A Beatriz está tentando me empurrar pro beach tênis. Você vai descobrir. Eu também não tô na liga, nem no beach. Também não está na liga. Não. Né? Eu também não. Mas excelente. Pessoal, adorei esse bate-papo. Quero agradecer aqui novamente a presença de cada uma de vocês. E eu vou pedir para vocês fazerem a propaganda aqui, para vocês se venderem. Começar com a Priscila. Pri, você pode olhar para essa câmera aí, falar para o pessoal como que eles te encontram, como, né, quem estiver assistindo aqui, se quiser falar contigo. Então, tenho uma clínica física aqui na cidade de Apucarana, a Nutrir Bem, que tem uma sede dentro da Multiclínica, ali na Rua Oswaldo Cruz. Lá a gente tem uma equipe que trabalha, nós temos cozinha, né, para fazer a parte prática também. Então, a gente trabalha com teoria e prática, porque eu falo, não adianta ter o conhecimento se você não tem a habilidade. A Karina está escalada para aprender a fazer legumes lá, a gente vai ter essa aula. Eu e mais uma amiga, a gente tem que marcar. Desenvolver a habilidade, né? E a atitude depende de você. Mas eu acho que nesse mundo, né, que a gente vive de correria, as pessoas se cobram muito, elas querem a perfeição. E eu falo muito para os meus pacientes, eu não quero perfeição, eu quero evolução. Ontem eu falei para uma que pegou o plano e falou, segunda eu começo. Eu falei, não, você vai começar na próxima refeição. Mas eu não tenho tal coisa, não tenho. Eu falei, mas você vai fazer o que você tem. Então, assim, eu quero que você evolua e não que você seja perfeito, né? Então, se você quer evolução e não perfeição, é só me procurar nas redes sociais, @siga-nutrir-bem. Isso aí, vamos lá, Beatriz. Bom, eu atendo de algumas formas, mas meu consultório principal é na Clínica Toledo, na Érico Veríssimo, aqui em Apucarana. Eu também faço atendimentos presenciais em uma outra clínica, que é a Humanamed, em Faxinal, né? Tem até um apego afetivo lá. E hoje a gente tem toda essa possibilidade do tratamento online. Então, quando o paciente não está próximo de você, hoje é possível. Então, a gente tem também essa possibilidade de atendimento online, né? Eu, nas redes sociais, tenho o Beatriz Santana Endocrinologia,
né? Então, lá tem todos os contatos, todas essas informações que quem quiser, né, como diz a Pri, melhorar a saúde, né? Como a gente disse, né, procurar a saúde antes dela vir doença é um lugar interessante de se visitar, é um endocrinologista. Excelente. Ana, para fechar contigo. Sim. Pode olhar para aquela câmera ali. Bom, pessoal, eu tenho o consultório principal meu em Arapongas, onde eu atendo dali, né, Arapongas e toda a região. Também atendo na Humanamed, que fica lá pro lado do Vale do Ivaí. Faz alguns anos que eu estou lá. E eu costumo dizer que gosto muito, né, de uma frase do Contar do Caligares. Eu falo que é uma frase que define o meu trabalho na psicologia, a forma como eu me sinto. É uma frase que ele diz assim, que muito mais do que mexer com as vidas, é importante a aceitação carinhosa de todas elas, em todas as suas diferenças, né? Então, eu estou nesses dois lugares para atender você, que entenda que precise se autoconhecer melhor, entender melhor seus padrões, né? E tratar qualquer demanda que seja importante para a sua vida. Recebo muitas críticas por não ter Instagram. Pessoal, existem pessoas que não têm Instagram. A Ana é uma delas, mas a gente tinha combinado que ia fazer um para ela, né, Bia? Exatamente. Eles vão lançar aí um SOS Instagram para Ana. Então eu recebo algumas críticas de amigos, né? Amigos do peito mesmo, por não ter Instagram. A gente vai digitalizar ela, pessoal, podem deixar. Mas podem me encontrar no telefone 43 99953 4973 para Arapongas e região, ou na clínica Humanamed, que fica na cidade de Faxinal. Tem o Instagram, não vou saber posicionar agora, mas digitou na internet, é uma das clínicas mais conhecidas da região. É isso. Isso aí. Mulheres, muito obrigada por esse bate-papo. Eu que agradeço muito mesmo essa experiência, né? O café Primeiro da manhã. podcast de todas aqui, né? Não, o meu a Pri já gravou, também não. Isso, uma honra para mim, né? Sim, meu primeiro podcast, né? Entrevista, outras coisas que a gente faz é diferente, né? E realmente é bem diferente do podcast. Mas eu acho que o aquecimento do café da manhã, que eu cheguei um pouquinho depois, já deu, assim, eu me senti lá na mesa, né? Da mesma forma. Assim, então e o cafezinho do Jefferson, bem que a Karina já tinha me contado. Eu fiquei feliz em poder experimentar, porque eu sou uma cafezeira. Tive que, gradativamente, aprender a diminuir a quantidade de café. Cheguei lá. Eu não tomo café, eu sou muito agitada. Café para mim não faz bem, mas o Jefferson adora fazer café para as visitas. Ai, que beleza. Dele. Eu tive o prazer em experimentar. Isso aí, pessoal. Muito obrigada para você que ficou aqui até o final. Se você quiser entrar na minha mentoria de vendas, toda semana aprender online comigo, aprender a vender, a profissionalizar o seu atendimento dos seus vendedores, você tem um QR Code que vai ficar aparecendo aqui para você na tela. E muito obrigada para você e até o próximo. Gente, acabou. A gente vai da pessoa que não tem Instagram para aquela que coloca o QR Code para pessoas. Não, gente, o extremo, né? É que eu não mostrei nada ainda pra vocês. A hora que eu mostrar o negócio aqui na tela, vocês vão ver. E ela falou pra não fazer isso. Eu simplesmente o celular. Beleza. Falhas técnicas. Ai, desculpa, você que tava falando ainda. Ai. Não, pode entrar individual também. Lá no meu consultório. Aí ela falou pro Jefferson assim, pode ir indo já, resolvendo não sei o quê. Aí ela ficou ali mais uma hora me dando. Eu falei, tá, e agora? Quanto que eu pago pela sua consultoria?